Olá pessoal, nessas nossas aulas de biologia nós vamos abordar de início alguns assuntos sobre saúde pública. É um tema que tem tudo para cair bastante nesse próximo Enem, normalmente cai nos principais vestibulares, então a gente vai ver algumas dicas, alguns toquezinhos sobre saúde pública. Uma coisa importante é diferenciarmos de início esses três conceitos: endemias, epidemias e pandemias. Todos dizem respeito a algum tipo de doença ou a gente fala em fator de morbidade, porque não são só as doenças infecciosas que são classificadas dentro dessas categorias, mas coisas, por exemplo, como obesidade, sedentarismo, são condições que podem provocar o aparecimento de algumas doenças, de alguns problemas de saúde. Mas o que são então endemias? São quando essas condições, essas doenças ou esses fatores existem de forma regular, de forma contínua, constante dentro de uma determinada região geográfica. É comum que essa condição apareça acima de um determinado valor, acima de um determinado ponto que é considerado como normal. O que são epidemias? Quando alguma dessas condições ou dessas doenças surgem repentinamente numa determinada localidade. Então você tem um grande número de casos a mais do que o normal num curto período de tempo. E uma epidemia pode evoluir para uma pandemia, como a gente tem visto atualmente a respeito da gripe suína. Uma pandemia quando essa epidemia passa a tomar conta, passa a ocupar uma grande região geográfica, como um país inteiro, um continente ou mesmo o mundo, como a gente tem visto. Um outro conceito importante, uma diferença importante para a gente fazer quando se trata de doenças, é a respeito de vacina e soro. Tá? Vacinas são substâncias químicas que vão ser inoculadas nas pessoas, são substâncias que vão ser inoculadas nas pessoas para a prevenção de doenças. Elas são compostas do quê? De micro-organismos, como vírus, como bactérias, mortos ou atenuados, enfraquecidos de alguma forma, para produzir uma resposta imunológica primária. Essa resposta imunológica primária consiste na produção de anticorpos, no combate a esses invasores. Quando ela termina, você está com um nível de anticorpos um pouco mais elevado e você tem principalmente uma memória imunológica desses antígenos. Numa segunda vez que esses antígenos penetram no seu corpo, você vai reagir de uma forma que a gente chama de uma resposta secundária, que é muito mais ampla, uma quantidade muito maior de anticorpos, uma intensidade muito maior de resposta, num período de tempo muito mais curto. Com isso, você normalmente nem apresenta sintomas dessa doença. E o soro? O soro já são anticorpos prontos, produzidos em algum outro animal, de alguma outra forma, num laboratório, e inoculados na pessoa como uma defesa externa, quer dizer, para que você elimine antígenos, elimine esses invasores, uma vez já dentro do seu corpo. Não cria memória imunológica, você fica na dependência desse soro toda vez que sofrer a mesma contaminação. E por fim, a gente pode falar de algumas doenças importantes, né? É sempre bom lembrar de algumas viroses que vão ser bastante importantes nesse ano ou de forma contínua. Muita atenção, né, às notícias que saem, fique sempre bem ligado ao que vai sair pela imprensa sobre a influenza H1N1, tá? Uma doença causada por um vírus com transmissão direta de pessoa para pessoa, e principalmente dando atenção para as medidas profiláticas. A AIDS, né, o HIV, ainda está bastante presente entre nós, também causado por um vírus, a transmissão por contato sexual, compartilhamento de seringas, sangue contaminado. Tá? Bastante atenção ao que sai na mídia ao longo desse ano a respeito de AIDS. Uma noticiazinha que saiu há pouco tempo falava já de um índice relativamente alto de contaminação por sangue contaminado de AIDS ainda no nosso país. E a dengue que a gente pensou que tivesse diminuído, ela diminuiu em alguns estados, aumentou muito em outros estados aqui do Brasil, é uma doença que tem aparecido com muita frequência também em provas, tá bom? A gente se vê em outra ocasião para falar de mais algumas doenças, para falar de mais alguns tópicos sobre saúde, tá bom? Até logo!